Novamente, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia, e nós aqui voltamos a um vídeo para responder mais algumas questões de Sociologia, né? Estamos respondendo questões com relação ao conteúdo de Ciências Sociais e Sociologia, novamente fazendo uma revisão do tipo de conteúdo que cai nessas questões, que são as questões do SSA 1. Basicamente, a gente tem que dominar 3 conteúdos para responder as questões desse tipo de abordagem aí. A gente precisa saber do caráter científico da sociologia, né? Que elementos o estudo da sociologia apresenta para ela poder colocar-se como ciência. É necessário que a gente entenda o contexto de surgimento da sociologia, né? Os fatos históricos que estão ligados à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, surgimento do capitalismo, a urbanização, as novas formas de trabalho e de organização, e os 3 pais fundadores da sociologia, Auguste Comte e o positivismo. É o tipo de conhecimento necessário para responder às questões de ciências sociais e sociologia. Vamos lá então para o SSA 1 de 2016. Questão 42, vamos ler o enunciado. O objeto de estudo da sociologia é caracterizado como uma compreensão do ser humano nas suas relações sociais. No entanto, na história da sociologia, cada pensador elaborou uma maneira particular de investigar os fenômenos sociais. A seguir, encontram-se imagens dos principais teóricos da sociologia, né? Então, alguns já estão aí caracterizados, mas o que diz aqui, basicamente, no enunciado é que, apesar de a sociologia ser uma doutrina única e ela, por si só, estuda a sociedade, cada pensador estudou a sociedade a partir de um prisma diferente, né? Então, temos aqui Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Os primeiros pensadores a estudarem a sociedade com caráter científico, né? Construíram os passos iniciais do pensamento sociológico. Tendo em mente esses 3 pensadores, vamos ler aqui as alternativas. Sobre o objeto de estudo elaborado por esses teóricos, é correto afirmar que... Pequeno erro de formatação aqui. Sobre o objeto de estudo elaborado por esses teóricos, é correto afirmar que, letra A, o primeiro teórico entende a sociedade como um conjunto de relações de poder, sim, controlados por luta entre classes sociais diferentes, caracterizando o objeto de estudo da sociologia como fatos sociais. Então, se vocês pararem para ler, tudo está certo até a vírgula. Até a vírgula está falando de Karl Marx. Mas quem é que coloca o fato social como objeto de estudo da sociologia? Durkheim. Por causa desse finalzinho, não está correto, né? Letra B. O sociólogo da imagem 2 entende a sociologia como uma ciência preocupada em entender as relações humanas significativas. Ou seja, algum tipo de sentido entre várias ações sociais. Não. Quem estuda o termo que é conhecido como ação social e busca entender a sociedade a partir dos significados e dos sentidos das ações sociais é Max Weber. Então, para a gente entender esses caras, a gente tem que saber dos conceitos básicos de cada um.
Karl Marx, luta de classes. Emile Durkheim, fato social. Max Weber, ação social. Estamos falando de ação social e ele disse que era o sociólogo do 2, né? Então não está correto. Vamos para a letra C. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Ações sociais está incorreto. Fatos sociais está incorreto. Letra C. As classes sociais são objeto de estudo do sociólogo apresentado na imagem 2. Classes sociais. 2, não. Quem estudou as classes sociais com profundidade foi Karl Marx. Vamos continuar lendo aqui. Que entende a sociedade como um grupo de indivíduos ocupando uma mesma posição nas relações de produção. Se o aluno não sabe que Karl Marx é caracterizado pelas classes sociais, tem também esse termo. As relações de produção é um termo caracteristicamente estudado por Karl Marx. Então a gente não pode dizer que é o sociólogo da imagem 2. Então, por causa deste termo e deste termo, a questão está incorreta. Letra D. O terceiro teórico elaborou o objeto de estudo da sociologia, visando compreender as relações sociais com base no modo de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo, sim, e dotado de poder coercitivo. Tá aqui o erro. Max Weber, ele estudou os tipos ideais, que são formas que definem o comportamento dos indivíduos. Max Weber estuda o comportamento do indivíduo em relação à sociedade. Emile Durkheim, ele estuda o comportamento do grupo como um todo. E aí Durkheim fala do poder coercitivo, né? Aqui está falando do terceiro teórico. Quem estuda a força exterior de poder coercitivo é Durkheim, e não terceiro sociólogo. 2. A ação social. A ação social é um conceito-chave utilizado pelo teórico apresentado na imagem 3. Ação social, teórico da imagem 3. Por enquanto, está correto. O conceito principal de Karl Marx, luta de classes, de Emile Durkheim, fato social, de Max Weber, ação social. Ação social, imagem 3. Esse conceito se refere à ação que, quanto ao sentido visado pelo indivíduo, tem como referência o comportamento de outros, orientando-se por estes em seu curso. Então essa é bem a ideia do que estuda Max Weber. Max Weber, ele decidiu, para entender a sociedade, ele decidiu estudar não o grupo como um todo, como fez Emile Durkheim. Emile Durkheim, ele partiu do estudo do grupo como um todo, os fatos sociais. Max Weber, ele tentou estudar o indivíduo enquanto ser social. Quais são as atitudes de um indivíduo? Qual o sentido das coisas que ele toma baseado no grupo? As nossas ações não são baseadas no grupo. Ele quis estudar isso como objeto de estudo da sociologia e chamou isso de ação social. Então, a resposta dessa questão é a letra E. SSA 1 2015. Leia o texto a seguir. A sociologia surgiu como decorrência de um processo histórico que culminou com a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, a Revolução Francesa de 1789. Esses dois acontecimentos geraram problemas sociais que os pensadores da época não conseguiram explicar. As mudanças provocadas pela Revolução Científico-Tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo. Passagem do período
passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduraram até os dias atuais. Então, transformações que aconteceram por causa da Revolução Francesa e da Revolução Industrial geraram transformações e problemas que enfrentamos até hoje. Trouxe coisas boas e coisas ruins. As primeiras reflexões sociológicas buscaram entender as relações entre as pessoas com base nas transformações econômicas produzidas na Revolução Industrial, analisando-se as principais características das novas formas de organização social. Principais características das novas formas de organização social produzidas por essas transformações, é correto afirmar que. Então, vamos falar dos acontecimentos que impactaram a sociedade durante e após a Revolução Industrial. Letra A. O trabalho humano foi progressivamente substituído pela máquina. Sim, o trabalho humano foi substituído pela máquina, progressivamente, que tornou as relações sociais igualitárias de forma alguma. Uma das características muito fortes da Revolução Industrial é que ela mudou a relação de trabalho e ela tornou mais desigual. Os trabalhadores no período feudal, todos eram agricultores. Quem era trabalhador era agricultor. Na sociedade capitalista, não. Isso aumentou o espaço entre as pessoas. Com o aumento da produção, sim, e das vagas de trabalho, não. Como surgem as máquinas, as vagas de trabalho diminuem e o trabalho assalariado gerou desemprego e gerou uma distância maior entre quem trabalhava e quem era dono de indústria. Então, desigualdade social e diminuição das vagas de trabalho e desemprego, né? Então, essa daqui não está correta. Letra B. A organização do trabalho industrial possibilitou ao indivíduo um aperfeiçoamento especializado? Sim. As indústrias propiciaram para que os trabalhadores se especializarem. O que é especializar? Esse termo é muito importante de saber. Especializar é quando você não domina todo o processo de produção. Você é especialista em apenas uma tarefa. O pessoal das indústrias percebeu que quando os trabalhadores eles não faziam todos os processos de produção de um produto, mas apenas uma, eles se tornavam muito bons apenas naquela tarefa. O nome disso é especialização. Qualificando-o para as diferentes tarefas impostas pelas novas organizações sociais, não. Quem se torna especializado não trabalha diferentes tarefas. Se o aluno não sabe o que é especialização, não responde essa questão. Vamos aqui para a letra D. A produção em larga escala, nesse período, é considerada uma extensão da produção artesanal, que também possibilitou o barateamento e a velocidade da geração de produtos. Tudo na frase está correto, menos a produção em larga escala é uma extensão da produção artesanal? Não. Antes da indústria, as coisas eram produzidas artesanalmente. Quando a fábrica surge, o processo artesanal acaba. Então, o processo artesanal não é uma extensão, não é uma continuação da produção em larga escala. A produção em larga escala é uma finalização, acaba com a produção artesanal. Então está errada. Letra E. Os papéis sociais surgidos nesse período estavam condicionados às relações existentes na indústria. Sim, os diferentes papéis sociais basicamente era trabalhador e burguês, dono da empresa, né? Então, assim, o que a pessoa era na indústria refletia ele como agente social, como pessoa na sociedade. Por isso, havia uma homogeneização na interação entre empresários, capitalistas e operários. Novamente, o aluno tem que ter uma certa intimidade com a língua. O que é homogeneizar? Homogeneizar é tornar mais igual, mais planificado.
O surgimento do capitalismo tornou a relação entre o dono da fábrica e o trabalhador da fábrica mais igual? Muito pelo contrário, aumentou a distância entre um e outro. Então esse também está errado. Essa frase aqui toda é inverídica. Letra C. A produção industrial trouxe uma mudança cultural no trabalho, sim, pois a transição dos modos de vida e de trabalho motivou o surgimento de uma nova forma de relação chamada de gestão do fator humano. Gestão do fator humano é a administração dos operários, né? No período feudal, o dono da terra não estava preocupado com quanto o trabalhador produzia, né? Mas assim, metade de tudo que ele produzia era do dono da terra. Agora, no mundo capitalista, não. As pessoas começam a pensar a melhor maneira de fazer com que os operários produzam cada vez mais. Aí surgem as teorias do toyotismo, do taylorismo, do fordismo, uma gestão da produção e uma gestão da pessoa. Como lidar com o trabalhador, né? Para que exista uma melhor eficiência no trabalho, né? Então a resposta correta é a letra C. Surge uma gestão do fator humano, a administração do fator humano com o contexto capitalista, né? Vamos lá para a última questãozinha de hoje. Questão 42. Mais uma tirinha com a nossa amiguinha Mafalda, né? Então o aluno ele vai ver aqui, né, a tirinha da Mafalda, e ele vai ver que a Mafalda pega uma fita métrica, tenta medir ali o diâmetro da cabeça dela, analisa e conclui. Será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? No último quadrinho, Mafalda está refletindo o quanto sua cabeça comporta as regras e normas sociais que ela deverá internalizar ao longo da vida. Então, regra e normas sociais. Então, o enunciado está deixando bem claro qual é o conteúdo de estudo da sociologia que está sendo tratado na tirinha. Esse fenômeno é entendido pela sociologia como um objeto de estudo, sim. A ideia de regras e normas sociais é objeto de estudo da sociologia, caracterizado por... Letra A. Um método próprio dos estudos de Emile Durkheim, né, regras e normas sociais, que leva em consideração os processos... Até aqui está correto. Emile Durkheim ele estudou profundamente as regras e normas sociais, que leva em consideração os processos históricos e o esforço interpretativo. Quem é que trabalha com interpretação de comportamento humano? Já não é Durkheim. Do sociólogo como elementos essenciais à compreensão das relações sociais. Quem trabalha com caráter interpretativo do sentido e trabalha especificamente as relações e os comportamentos sociais não é Emile Durkheim, é Weber. Letra B. Um material de manipulação laboratorial. As regras e as normas sociais são objetos de manipulação laboratorial de forma alguma. A pessoa pode se confundir um pouco porque a sociologia ela tenta se colocar como ciência, mas não é porque a sociologia se coloca como ciência que ela vai ter material manipulativo para trabalhar em laboratório, em que o sociólogo pode experimentá-lo seguindo as regras das ciências naturais, o resto está correto, que correspondem aos fenômenos como os visíveis e concretos, sim, mas de forma alguma, nunca o sociólogo é alguém que trabalha com manipulação laboratorial. O sociólogo ele trabalha com pesquisa de campo, né? Ele precisa abordar a sociedade, né? Letra C. Um aspecto do comportamento geral, ou seja, a transgressão de uma norma deve ser compartilhada com todos os indivíduos do grupo. A regra e a norma social estimula as pessoas que elas transgridam
as leis e compartilhem isso, não. Sempre que uma lei é transgredida, sempre que uma norma social é transgredida, a pessoa ela não se preocupa em compartilhar isso, porque sempre que a gente desobedece leis sociais, existe uma pressão que vem da sociedade para cima da gente, nos coagindo a não agir daquela maneira, né? A coerção social. Então, não, de forma alguma. A transgressão de uma norma não deve ser, não tende a ser compartilhada. Pelo contrário, ela tende a ser inibida. Letra D. Uma força coercitiva, correto, interna ao indivíduo, que busca coincidir com as normas impostas pelo grupo social. Não. As regras e as normas sociais são algo que vem de fora. Ela nunca é uma força coercitiva interna ao indivíduo. Pode ser que o indivíduo não queira seguir a norma, mas a norma nunca parte de dentro para fora e ela não é uma força coercitiva interna. A regra é sempre externa. Pode ser que haja uma conciliação, né? A sociedade diz que eu tenho que ser honesto e eu tento ser honesto porque eu quero. Pode ser que a coisa concilie, mas ela sempre, inicialmente, vem de fora. Letra E. Uma consciência construída exteriormente, isto é, fora das consciências individuais. Sim, as regras e as normas sociais são basicamente uma consciência coletiva que é construída fora do indivíduo. Bem simples, né? Então, a correta para a questão 42 é a letra E. Então é isso, pessoal. Resolvemos aí mais duas provas do SSA. Basicamente, é pequeno o conteúdo, né? Só dessa unidade. Contexto do surgimento da sociologia, os pais da sociologia e o caráter científico da sociologia. Vejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, estudem os conceitos e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem onde me procurar. Fiquem bem.